Bom dia, temos um problema aqui, mas está resolvido. Nós estamos hoje estudando sobre aliança noética. Semana retrasada começamos o estudo desse e naquele tempo decidi começar o estudo falando do sinal da aliança. Notamos imediatamente, semana retrasada, que a aliança noética recebeu o sinal mais óbvio de todos os outros sinais de aliança. Nem todas as alianças têm sinal. O sinal mais óbvio é o arco-íris. Pode ser visto, em qualquer lugar. Só precisa chuva. Vamos abrir nossas Bíblias para capítulo 8 de Gênesis. Gênesis 8. Gênesis 8. E vamos começar com o versículo 20. Gênesis 8, 20. E mais alguém está chegando. Parece Gabriel. Muito bom. Então, Gênesis 8, versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, isso depois do dilúvio. E tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: bom dia. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, isso é a promessa de Deus. Enquanto a terra durar, sementeira e seca, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Agora chegamos ao capítulo 9 e continuamos. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo o animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda alma vivente que convosco está, de aves e de gado, e de todo o animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós,
e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. Então, notamos que quando chove e temos o privilégio de observar um arco-íris, vemos apenas um semicírculo multicolorido no ar do céu, que pode durar alguns minutos ou até uma hora ou um pouco mais. A primeira menção que temos na Bíblia de um arco-íris está aqui em Gênesis, começando com o versículo 13. Vamos continuar lendo agora. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Então, a aliança foi feita, que promete que Deus jamais destruirá esta terra novamente por um dilúvio. No final da nossa última aula, lemos e discutimos sobre o arco-íris celestial mencionando em Ezequiel capítulo 1, lembra? E também pelo apóstolo João, em Apocalipse capítulo 4, versículos 2 a 3. Notamos que o arco-íris celestial circunda completamente o trono. Para entender os dois arco-íris, devemos contrastá-los. O propósito do arco-íris terrestre é para quê? Lembrar-nos de quê? Da aliança. Da aliança, mas qual é a aliança? A primeira de Noé. Mas qual é a promessa dessa aliança? Que não tornará mais encher a terra com águas. Destruir a terra inteira com água. Esse é o propósito. Então, o propósito do arco-íris terrestre é lembrar os homens que vivem na terra, da aliança de Deus de nunca mais destruirá a terra com um dilúvio universal. Versículos 11 a 13. Isso enfatiza a integridade da fidelidade de Deus. O arco-íris celestial, em contraste, como nós lemos em Apocalipse capítulo 4, diz acerca desse resplendor em redor do trono, né? Será visto apenas pelos remidos de todas as épocas e nos lembra da graça eterna de Deus. O arco-íris terrestre é um lembrete para todos os tempos que nós conhecemos, tempo. Mas o arco-íris celestial é um lembrete para toda a eternidade. Um lembrete da promessa que Deus vai cumprir sua palavra no seu Filho. Estávamos conversando hoje antes da aula sobre a justiça de Deus, e os homens são injustos, e só Deus podia justificar o homem, mas para justificar o homem ele não pode ignorar nada. Não falei isso, mas é entendida, esse não seria justiça.
Seria uma injustiça da parte de Deus, porque injustiça precisa sempre ser condenado e castigado. E nós vimos quem levou esse castigo. O filho. Enquanto vivermos nesta terra com a maldição ainda em vigor, vemos apenas, uma coisa interessante, vemos apenas o arco-íris metade. O meio arco-íris. Mesmo que já não pensamos assim. Começa aqui e termina ali. É só ali. No céu, veremos todas as coisas. Em vez de ver apenas o meio arco, veremos tudo. Tem uma história interessante. Desde menino, a gente brincava para correr quando chovia. Vamos até lá para ver onde começa. Mas é outro mistério que Deus colocou. Ele começa num ponto ali. Normalmente não encosta na terra. A gente chegava lá, às vezes se formava por ali, mas homem nenhum chegou a ver ou entender completamente como é que começa, onde termina. Ele está lá como que uma projeção holográfica. Está lá. É intangível. Além disso, eu lembro uma vez, Jane e eu estávamos voltando de São Paulo na chuva e ficamos seguindo um arco-íris na Dutra e andamos mais de meia hora, estava sempre em frente de nós. Eu lembro também como criança, eu tentando chegar também a ver onde começa o arco. O mais que você avança, o mais que ela afasta. Né? Não dá para chegar, é intangível. E não pode chegar ao lugar onde sai da terra, ou entra na terra. Me lembro que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13. Lembra? Ele diz, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E nós vimos esse arco em redor do trono pela descrição do apóstolo João e também pelo profeta Ezequiel, né? Mas detalhe um pouco mais claro parece pelo apóstolo João em capítulo 4 de Apocalipse. E então conhecemos em parte. O arco-íris terrestre é um sinal de uma aliança baseada em um sacrifício aceito, o sacrifício de Noé, em capítulo 8, versículos 20 a 22. A diferença entre o arco-íris de Noé e aquele ao redor do trono de Deus é que o de Noé é composto de 7 cores primárias do espectro. Quer dizer, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, um tipo índigo e violeta. De vez em quando nem veja todos esses, mas quando dá para ver todos, uma cor passa para o outro. De vez em quando em linha distinta, de vez em quando não. Enquanto que o arco-íris sobre o trono de Deus é um sinal de uma aliança baseada no sacrifício de Cristo aceito na cruz.
Enquanto que está ao redor do trono de Deus é um arco-íris circular, cintilante, de cor esmeralda. O que pode isso significar? Não diz que é um arco-íris com todas as cores, mas nós notamos em Ezequiel que também há uma cor amber, amarelo, quase laranja. Quando pensamos da cor verde, pensamos de quê? Primavera, coisas novas. Plantas. Plantas, vida, né? Podemos dizer que isso nos diz que Deus é um Deus que guarda a aliança e que suas promessas quanto a esta terra serão cumpridas. Mesmo que ele esteja prestes a trazer grandes julgamentos sobre nós e sobre a terra, ele não irá destruir a terra, mas ela passará por esses julgamentos com segurança. Ele o resgatará e abençoará até que suas colinas, vales e planícies fervilhem com a verdura, pomares frutíferos e vinhas abundantes do longo do dia milenar, que se seguirá a esses julgamentos. E nós podemos ler no fim de Apocalipse como será. Podemos procurar outros versículos, outros lugares. Para enfatizar a importância da promessa de Deus, duas coisas são repetidas várias vezes aqui em Gênesis capítulo 9. Então vamos voltar para Gênesis 9. E há duas palavras-chave: aliança e o sinal da aliança, que é o arco. Sendo que esta aliança recebeu o primeiro sinal, é interessante notar que a palavra aliança aparece, adivinha, quantas vezes? Umas 3 vezes. 7. 7 vezes. Nesse capítulo 9. Em capítulo 9. Versículo 9 eu tenho sublinhado. Versículo 9 diz: estabeleço a minha aliança. Versículo 11: estabeleço a minha aliança. Versículo 12: este é o sinal da aliança. Versículo 13: por sinal da aliança. Versículo 15: da minha aliança. Versículo 16: para me lembrar da aliança. Versículo 16: para me lembrar da aliança eterna. Eu já li. Versículo 17: este é o sinal da aliança. Então, versículos 9, 11, 12, 13, 15, 16 e 17. 7 vezes. Em seguida, a palavra arco é usada 3 vezes em conexão com a palavra nuvem. Versículo 13: o meu arco tenho posto nas nuvens. Agora versículo 14: aparecerá o arco nas nuvens. E versículo 15: e estará o arco nas nuvens. Então notamos também que toda alma vivente é encontrada 3 vezes. Olha o versículo 10: e com toda alma vivente. Versículo 15: toda alma vivente. E versículo 16: toda alma vivente. 3 vezes.
E o termo terra aparece, adivinha quantas vezes? 3 vezes novamente, versículo 14. Eu trouxe nuvens sobre a terra. Versículo 16. Que está sobre a terra. E versículo 17. Que está sobre a terra. E finalmente notamos também que a palavra estabeleço, em conexão com a aliança, é encontrada 3 vezes. Versículo 9. Estabeleço minha aliança. Versículo 11. E eu convosco estabeleço a minha aliança. E em versículo 17, e este é o sinal da aliança que tenho estabelecido. Então, a mesma palavra 3 vezes. Portanto, o número 3 é o número chave usado nesta passagem. Encontramos pela primeira vez a palavra aliança aqui. Quando Deus fala com Noé, para capítulo 6, versículo 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Primeiro uso dessa palavra na Bíblia. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de tuas filhas, de teus filhos contigo. Com esta declaração antes do dilúvio, Deus unilateralmente entrou em aliança com Noé para preservar toda a raça humana e todos os animais da extinção total. Depois do dilúvio, né? Esse foi prometido antes. Ele prometeu a aliança e depois do dilúvio fez a aliança, estabeleceu a aliança. Aqui em capítulo 6 ele está anunciando, né? Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Então ele diz: faze para ti uma arca de madeira, em preparação. Em versículo 18, então, mas contigo estabelecerei, está ainda futuro, minha aliança. Ele avisa, ele declara que haverá uma aliança feita depois do dilúvio. Mas é que realmente não fica claro que foi, porque Não, fica claro depois, porque estabelece. Mas dá a impressão de, pelo menos para mim, que a aliança agora era de vida e conservação da vida. E pelo menos É por isso. Para mim é difícil, é que ele estava pensando na aliança do arco-íris. Mas ali mas não falou aqui sobre o arco-íris. Não, exato. Ele só disse que estabelecerei a aliança. Não disse qual seria o sinal dessa aliança até depois. E a prova da aliança é o arco-íris, em capítulo 9. Versículos 16 a 19 de Gênesis 6 diz: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca. Não confunde arco com arca, né? Tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo.
macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Agora, mesmo não mencionado no Novo Testamento, a aliança noética reafirma as condições de vida do homem caído conforme anunciados pela aliança adâmica, que já estudamos. E instituiu o princípio agora do governo humano para suprimir a expansão do pecado, uma vez que a ameaça do juízo divino na forma de um outro dilúvio foi removida. Deus demonstra sua maravilhosa graça de maneira misericordiosa e compassivelmente a toda a humanidade. Esta aliança é incondicional e eterna. O que quer dizer incondicional? Por que incondicional? Deus não colocou umas condições. Eu faço essa aliança, mas tu tens que fazer. Essa seria a condição. Então Deus fez uma aliança incondicionalmente. Tudo Deus faz, o homem não faz nada. É incondicional e eterno. E é simbolizado pelo arco-íris em Gênesis 9. Podemos dizer que é por causa de Noé? Podemos dizer que é incondicional por causa da justiça de Noé? Não. Agora, capítulo 9, nós vamos. Este é o sinal da aliança que põe entre mim e vós e entre toda a alma vivente. Versículos 12 e 13. Que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Outro ponto que eu tenho pensado sobre esse aspecto, o sinal da aliança, porque a aliança ele já tinha começado, eu gosto de pensar assim, ele já começou, ele fez, tanto que ele salvou, separou Noé e os animais, mas depois disse na hora. Agora é o sinal de que eu estou falando a verdade. Não, mas espera. Antes do dilúvio, ele anunciou que ia estabelecer uma aliança. O julgamento não faz parte da aliança. Sim, eu sei. Agora, depois do julgamento, Deus faz aliança prometendo nunca mais destruir a terra com água como ele fez. Essa é a aliança, a promessa começa daqui para o futuro. É interessante. Agora, tenho pensado que o arco-íris, em algumas situações, como agora, por exemplo, que nós estamos, segundo o historiador, um professor, ele disse que agora a Terra está a parte da translação da Terra, aquela rotação que a Terra efetua em torno do Sol, ela está mais distante agora do Sol do que há 10 anos atrás, disse esse professor de física. E por isso teríamos esse ano mais frio, desde o ano passado, desde 19, iria esfriar mais, e está acontecendo, está mais frio, estão falando aí em vários lugares. Bom, é que esse sinal de Deus, o arco-íris, ele demora muito a aparecer, não é? Ele demora muito. E aí, muitas vezes eu penso, como nós, muitas vezes, esquecemos de tantas coisas de Deus, porque Ele aparentemente não fala ao nosso coração, aparentemente Ele não fala para os homens, olha aí, eu te falei, olha aí, né? Porque não chove, há quanto tempo não chove? Choveu agora um pouquinho, né? Mas não apareceu arco-íris. E assim... Bom, o arco-íris só pode acontecer mas depois da chuva, ou durante a chuva. Exatamente. Então eu tenho pensado nesse aspecto, como isso é um argumento que muita gente já fez e pensa e pode fazer ainda.
Deus não existe, Ele está longe, o Evangelho é uma mentira, olha aí, não acontece. Então, eu creio que é um ponto interessante para a gente aprender, até para apresentar às pessoas que, olha, Deus estabeleceu, Deus é verdadeiro, isso não acontece por isso, por isso, por isso. E há lugares do mundo onde chove quase cada dia. E pode ir no deserto, não chove, talvez 3 vezes no ano. E mesmo assim, o arco-íris só aparece quando houver uma abertura nas nuvens para que o sol pode passar e passar pelas gotas caindo, né? E assim podemos ver essa promessa ou esse sinal da aliança. O irmão Roy pode explicar. Assim. Quase poderia. E ele não está aqui hoje. Ele está ele sendo de outra terra, e hoje é a eleição, então ele está no consulado para participar na eleição do país dele. Muito bom. Voltando para capítulo 9, vamos ler novamente versículos 1 a 7. Né? E agora nós vamos notar, vamos focar nossa atenção para ver os elementos desta aliança, tá? Porque são dados a nós em versículos 1 a 7. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós, já é um dos elementos, vamos ver. E o temor de vós e o pavor de vós verão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo o animal o requererei. O animal tem mão? Não. É o sangue, né? Mas como se tivesse, né? Geralmente, se um homem mate alguém, ele usa sua mão. O animal envolvido na morte de alguém, então vamos usar o mesmo termo, mão. Usa os dentes. Tá? Não, Da mão, então diz aqui, da mão de todo o animal o requererei, como também da mão do homem. E da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então, para estabelecer esta aliança, Deus, em primeiro lugar, emite uma benção especial. Versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Interessante. Com a pessoa de Noé, existe agora um segundo Adão, no sentido de um novo começo. Como com Adão, existe um conceito de aliança com a importância do sangue. De agora em diante, toda a humanidade não será apenas descendente de Adão, mas também de Noé. Mas nem todos são descendentes de Jafté,
ou de Sem, ou de Cão. Por quê? Esses três são filhos de Noé, e a descendência é dividida em três, e vai indo, né? Interessante. Mas então a descendência do homem veio de Adão, e também vem agora de Noé. Ah, sim. Esse ponto é difícil, hein? Porque realmente Noé ele foi salvo, ele foi escolhido, ele que gerou. Como Adão, existe um conceito de aliança, com a importância do sangue. Vamos repetir isso. De agora em diante, toda a humanidade não será apenas descendente de Adão, mas também de Noé. O contexto da bênção de Deus é a própria aliança. Deus os abençoou com a aliança de Noé. Então, com as palavras, e disse-lhes, as condições da aliança são dadas. Então, veremos a primeira condição da aliança. Primeiro, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Versículo 1. Podemos dividir. Frutificai, multiplicai e enchei. Mas realmente estamos de um. Mais uma vez, a terra deve ser preenchida, né, com a humanidade. Deus reafirma uma das condições da aliança edênica com Gênesis 1, 28, que era para frutificar e multiplicar-se. Veremos isso, eu vou ler Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou. Vem essa benção. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, essa condição é igual da idêntica. Considerando que as palavras foram originalmente dirigidas a Adão, e Adão deveria se multiplicar depois disso, essas palavras agora passam para Noé. Em essência, Noé se torna um tipo messiânico do novo Adão, mencionado no Novo Testamento. Noé, como Adão, permanece como o chefe representante da raça humana, uma vez que toda a humanidade agora descenderá de Noé. Mas, dizendo isto, notamos algo surpreendente. Noé não terá mais filhos após o dilúvio. Esse que é um ponto que eu adoro. É interessante, né? Esses três nasceram antes do dilúvio. E depois do dilúvio, Noé não tinha mais filhos. Toda a descendência é através desses três que nasceram antes do dilúvio. Seus três filhos, Sem, Cão e Jafé. Como os filhos de Noé vão realmente repovoar a terra, este versículo começa não apenas com a bênção de Noé, mas também com a bênção de seus filhos. E os filhos... A seus filhos. Desculpa, obrigado. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Gênesis 9, versículos 18 e 19. Essa é a primeira condição. Então, passamos... Tem pergunta? Não. Ok? Vamos passar para a segunda condição da aliança. Está achado em versículo 2. Vamos ler novamente. O temor de vós e o pavor de vós verão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra
e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Versículo 2. Com essa condição, Deus colocou o medo do homem em todos os animais. Isso foi necessário para ajudar a proteger a vida animal até certo ponto. Porque o animal, quer dizer, o homem é pecaminoso e ele é interesseiro, e tem caçadores que vivem só para caçar. Gosta. Nem está interessado em o que fazer com o corpo depois. Caça porque gosta de matar animal. Eu conheci um colega, ele era crente, está vivo ainda, mora em Santarém. E a profissão dele nos anos 1980, por aí, ele caçava como para vender a carne para os garimpeiros no interior da Amazônia. Ele ia para lá, ele se especializou em andar pela selva sozinho, ele disse que andava sozinho. Ele matava e vendia a troco de ouro. Um negócio bom para ele. Ó, que negócio. Lembra? Todos os animais agora se tornam alimento para o homem. Antigamente usava talvez apenas para roupa. Lembra? Deus até fez roupa para Adão e Eva pela pele do animal. Nunca tinha pensado nisso. O animal que foi oferecido a Deus. Interessante também. Ao cheirar o homem, o animal tem a chance de fugir e se esconder do homem. Então Deus disse: nas tuas mãos são entregues. Vemos por isso que o homem mantém sua autoridade sobre o reino animal, que é uma repetição de uma condição da aliança edênica. Porém, o sangue dos animais não pode ser comido ou bebido, quer dizer, engolido. Presume-se que o homem fosse vegetariano antes do dilúvio. No entanto, a ordem de subjugar a terra não é repetida, visto que essa autoridade agora pertence não ao homem, mas a quem? Satanás. Porque ele usurpou a autoridade do homem quando o homem caiu. Agora, como é que a gente pode pensar quando Deus ele amaldiçoou a terra e disse: da terra nascerá cardos, espinhos, carrapichos, só tiririca e outras coisas mais? E a entrega ou a permissão de Deus para Satanás dominar a terra em si. Quando Adão pecou, ele abdicou, posso dizer isso, esse termo? Sim. O seu direito. E Satanás pegou, imediato. Eu acho que ele estava lá justamente para isto. E Adão ajudou-lhe, então foi fácil ele pegar. Então, vou repetir. No entanto, a ordem de subjugar a terra não é repetida, visto que essa autoridade agora pertence a Satanás, que usurpou a autoridade do homem quando o homem caiu no pecado.
Tem comentário? Pergunta? Esse aspecto é interessante pensar. Muito interessante. Se Deus, ele amaldiçoou, então foi o próprio Deus que fez. Iria tirar a fertilização natural, o nascimento natural, aquela frutificação abundante que eu imagino que era o jardim, né? Acabou aquilo. Agora não vai nascer mais nada espontaneamente, com facilidade. Agora a terra irá produzir espontaneamente, com facilidade, só praguejamento, carrapicho, tiririca. Eu vejo isso ali no quintal, ali em cima. Como é difícil plantar coisa. Planta uma coisa, a erva daninha cresce mais rápido. E agora está uma praga. Pode remover e em 2 dias tem outro no lugar. E brota, e a própria semente da praga, dos tipos de capim, sabe, é rápido. Eu não preciso molhar, ficar lá. Passarinhos trazem. Os passarinhos que povoaram o gramado lá. Eu não plantei, pouquinha coisa que eu plantei. E agora aquele quintal está produzindo uma praga, por exemplo, o aipim, que murcha tudo. Eu já cortei, já queimei. Como é que aqui dentro não dá? Em outros lugares dá, mas lá não dá. É uma praga invisível. Não dá. Bom, então vamos passar para a terceira condição. Isso é dado em versículo 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será paz para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. No passado tinha dado a erva verde, agora tudo tenho dado como tenho dado a erva verde. Considerando que até agora, sob ambos as alianças edênicas e adâmicas, o homem deveria ser estritamente vegetariano. Sua dieta agora foi alterada. Agora existem 2 categorias de alimentos que ele pode comer. A primeira categoria passa a ser carne, pois continuar vegetariano não é mais obrigatório. Até esse ponto no tempo, os animais eram criados para fins de vestimenta, como o uso de lã, para produtos lácteos, para sacrifícios, e talvez para ter animais de estimação, como temos hoje. Né? Agora, todos os animais se tornam próprios para o alimento. E notamos aqui que nenhum limite é mencionado quanto aos animais que podem ser comidos. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Quer dizer, agora o homem pode decidir: eu prefiro carne bovina, eu prefiro peixe, eu prefiro, e já tem vários tipos de peixe, né? Ou umas pessoas, porco, né? Não, mas eu prefiro ave, frango, ou peru, ou o que for, né? Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Portanto, a autoridade do homem sobre o reino animal agora traz uma consequência negativa para o reino animal. Foi por essa razão que os animais receberam o medo do homem para a sua própria autopreservação. A segunda categoria da dieta do homem são os vegetais. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Tudo vos tenho dado, carne, tudo. E finalmente ele diz, como a erva verde. Por isso, vejo como categoria secundária.
E esta parte da aliança edêmica e a adêmica continua sobre a aliança de Noé, sobre poder comer erva verde. Agora, quais são as ervas mais favoritas? Tem mencionado carnes. Quais as ervas mais favoritas? O chá verde para finalizar a comida. Chá verde. Eu estou de outra opinião, né? Tá vendo como nós somos individuais, né? O que mais? Mas Gabriel não conhece nenhum melhor amigo. Nenhum. Ele só come carne. Tomate? Só come carne. Nem tomate. Tomate é? Nem sabe nada, só carne. O negócio é carne. Giló. Você vai de lá? E feijão? E feijão? E feijão? Bom. Tá vendo? Feijão. Vegetal, né? Eu gosto de vários tipos, né? Salsão, eu gosto. Maçã, tomate. Grão de bico. Não. Mas você gosta, né? Como eu gosto de, por exemplo, eu já mencionei salsão, muitas pessoas não gostam. Muitas pessoas nem conhecem. Nem conhece. Picles, o senhor gosta. Picles, ok. De pepino. Então, pode ver, todo tipo. Agora, vamos passar para a quarta condição. Isso nós encontramos em versículo 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Não comereis. O que não pode comer? O que? Com sua vida, o sangue. O sangue. Né? Esta mesma proibição será mais tarde incorporado à lei mosaica, e vem do princípio que a vida da carne está no sangue. Veremos isso. Vamos guardar aqui um lugar em Gênesis. Vamos para Levítico. Levítico capítulo 3. Versículo 17, o último versículo. Esse capítulo de Levítico está falando sobre a oferta pacífica, tá? Mas esse último versículo diz uma coisa interessante: estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhum gordura, nem sangue algum comereis. O judeu não come gordura. Esse é outro acréscimo. Gordura. Foi acrescido aqui. Em Moisés. Mas, lembra, o sangue é mencionado também. Né? Agora vamos para capítulo 17. Capítulo 17 de Levítico. Levítico, capítulo 17. Agora versículos 10 a 14. Diz aqui, capítulo 17, versículo 10. E qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, porém a minha face, e extirparei do seu povo. Uma palavra forte aqui. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Eis a razão que não pode comer sangue. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá sangue,
nem no estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Quer dizer, no campo matou, então corta o pescoço de tal maneira e deixa pendurado para que todo o sangue dele não. Logo. E então cobre esse com terra. É interessante esse ponto, como o espiritismo e a macumba, eu presenciei isso muito, afrontando a Deus, Satanás afrontando a Deus, pega esse elemento e aproveita para comer. Isso na Bahia é muito usado. Minha avó mesmo fazia isso. Comida com sangue. Então, agora, porque isso é ensinado contrariando até Deus. Exato, isso. Ou seja, para dizer, tem nada não, pode comer que... E até existe um ritual dentro do espiritismo, dentro do santo de macumba, eu vi, pegar, matar um animal, um bode, até esses animais, um bode, um frango, uma galinha preta ou um bode branco, eles aparam o sangue e derramam em cima da cabeça do camarada. Ele rapa a cabeça, é um cara que faz voto, vamos dizer, é elevado à classe de sacerdote da Umbanda, derrama aquele sangue em cima da cabeça do cara. E aí o pessoal canta e dança e pinta os caminhos. Para ungir-lo. Isso, com sangue. É um teatro. Ou seja, é uma afronta à determinação de Deus. Usando os elementos que Deus disse, não faça isso. Não faça isso. Então vamos terminar o versículo 14. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. É interessante. Extirpado. Vamos ver. Vamos para capítulo 7 de Levítico. 7 de Levítico. Capítulo 7. Versículo 26. De novo, aqui Deus, começando com o versículo 22, Deus proíbe a comer a gordura e o sangue. Versículo 22. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis, porém, pode-se usar da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado por feras para toda a obra, mas de nenhuma maneira a comereis, porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que o comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis em qualquer dos vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Podemos ir também para Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Agora vamos para capítulo 12. Capítulo 12. Versículo 15. 12, 15. Porém, conforme a todo o desejo da tua alma, matarás e comerás carne dentro das tuas portas, segundo a bênção do Senhor teu Deus. Aqui é referido à bênção noética, que te dá em todas as tuas portas
O imundo e o limpo dela comerá, como de corço e do veado. Tão somente o sangue não comerás sobre a terra, o derramareis como água. Então, podemos também pular para versículo 20, capítulo 12, versículo 20. Quando o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como te disse, e disseres, comerei carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer carne, conforme a todo o desejo da tua alma, comerás carne. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher por ali, por o seu nome, então matarás das tuas vacas e das tuas ovelhas, que o Senhor te tiver dado, como te tenho ordenado, e comerás dentro das tuas portas, conforme a todo o desejo da tua alma. Porém, como se come o corço e o veado, assim comerás. O imundo e o limpo também comerão deles. Somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Não a comerás, na terra o derramarás como água. Então, carne pode comer, mas tira o sangue. Ainda mais tarde, durante o tempo da igreja primitiva, esta proibição será repetida no mandato dado aos crentes gentios em Atos capítulo 15. Vamos lá. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Lembra, a maioria eram judeus, mas agora tem gentios crentes. E está espalhando a mais do que uma igreja, em vários lugares na terra, até em outras terras, né? Outras nações. Então, nós lemos em capítulo 15, começando com 22, diz aqui, então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los como Paulo e Barnabé a Antioquia, onde estava a questão, né? Então, para responder, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreverem o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria e Cilícia, saúde. Então, podemos ver a carta escrita, né? Endereçado para quem? Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornam as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue,
e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardares, bem vos vá. E circuncisão não está incluso. O gentil não precisa fazer isso. Lembra? Realmente, a circuncisão foi dada para a nação de Israel. E veremos isso na próxima aliança. Então, a maioria das pessoas nascidas no Brasil não são circuncidadas. Os judeus todos são. É obrigação para o judeu. Por Deus. Então, como falei, durante o tempo da igreja primitiva, esta proibição foi repetida no mandado dado aos crentes gentios. Beber sangue costuma estar relacionado com o demonismo, como o nosso irmão já falou. E até beber o sangue, ou derramar sangue, ou fazer ungindo, fazer na panela também. Fazer na panela com a carne, com outras coisas para comer. Deus diz não, para o mundo inteiro. Comer carne é proibido. E quem que come está indo diretamente contra Deus. E Satanás gosta de assegurar o homem a pecar. Como nós vimos o que o irmão falou uns minutos antes. E, nossa, deixa eu ver quanto tempo. Sabe uma coisa? Melhor talvez terminar aqui. Vamos ver a quinta condição semana que vem. Vamos continuar. Então, mas foi interessante até agora, né? Sobre esse. Há mais do que a gente pensa. É difícil. Né? Mas quando estudar, a gente veja muita coisa envolvida nas condições. Vamos orar. Seu Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Obrigado por essa aliança feita com Noé. Obrigado, Pai, pelo sinal tão lindo, o arco verde, o arco-íris, quer dizer, que muitas vezes na chuva, quando o sol sai durante a chuva, a gente até sai da casa para ver. E como nós vimos semana retrasada, da tua promessa, ó Pai, que você, quando sai o arco-íris, tu, ó Pai, veja. E podemos ver, podemos entender que quando nós estamos olhando para o arco-íris, tu também está olhando, sendo relembrado como nós da tua aliança, tua promessa de jamais destruir a terra com água. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos. Amém. Obrigado, foi muito gostoso hoje e gostei da participação também.